Salve, salve pessoal, eu sou Eduardo Osório e este é o último vídeo experimental dessa proposta de falar sobre discos aqui no YouTube. Este último vídeo ainda vai ser no formato de fotografias com o áudio, mas a partir de maio vai ter um novo canal onde vocês vão aí sim poder acompanhar em vídeo todas essas histórias e curiosidades que eu trago por trás de discos que foram muito importantes na música, independentemente do gênero ou da nacionalidade. Então, para encerrar essa fase experimental, eu resolvi destacar o disco Out of Step, que está completando 35 anos de lançamento. É o único disco lançado pela banda Minor Threat, uma banda importantíssima da cena hardcore punk dos Estados Unidos, surgida ali no início dos anos 80. Vocês vão ver, quem não conhece, quem nunca ouviu falar da banda, vão ver que é um som bem pesado, bem rápido, com vocais gritados, mas aí vocês vão poder ou saber de alguma coisa que não sabia dessa história do álbum, ou então conhecer uma nova banda e de repente até começar a ouvir mais esse estilo musical. Então vocês seguem com esse formato, fotografia e áudio. No final a gente se encontra de novo. Até lá! Ian MacKaye e Jeff Nelson tinham 18 anos e estudavam na mesma escola e tocavam juntos na banda The Teen Idols. Na época florescia a cena hardcore em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Quando a banda acabou, eles pegaram a grana que tinham ganhado, criaram um selo independente e chamaram outros músicos para formar o Minor Threat, isso em 1980. O novo grupo também durou pouco, mas o suficiente para lançar um disco icônico e influenciar uma subcultura do movimento punk. A gravadora independente se chamava Dischord Records e existe até hoje de maneira independente e cumprindo papel importante no lançamento de novas bandas da cena punk. Em 81, Minor Threat lançou 2 EPs que mais tarde seriam compilados em um LP. No primeiro deles estava a música Straight Edge, que significa caminho reto e acabou influenciando o nome da subcultura que surgiu na época, exatamente como reação aos excessos do punk. Aí, em abril de 83, veio o primeiro e único álbum deles, Out of Step. Ao todo são 8 faixas, todas creditadas à banda com letras de Ian MacKaye. Bom, na verdade são 9. No final aparece uma faixa surpresa, Cashin' In, música bem humorada que brinca com o fato de ganhar dinheiro fazendo shows. Então, essas 9 faixas totalizam 21 minutos e meio. Um disco conciso com ótimos riffs de guitarra, uma bateria poderosa e um baixo eficiente que brilha em algumas músicas. E comandando tudo isso, os vocais raivosos de MacKaye. Se os vocais são de MacKaye, o outro fundador, Jeff Nelson, é o baterista. Quando montaram a banda, chamaram Lyle Preslar para guitarra e Brian Baker para o baixo. Um pouco depois, chegou o baixista Steve Hansgen, indicado por Baker, que foi fazer guitarra base. O quinteto gravou o disco em janeiro de 83 nos Inner Ear Studios, em Arlington, estado da Virgínia, um importante estúdio da cena punk. O dono, Don Zienatra, produziu Out of Step junto com a banda. Escritas pelo jovem MacKaye, as letras de Out of Step falam sobre a amizade e os problemas relacionados a ela. Ele trata de temas como traição, angústia, medo e desilusão, típicos da transição para a fase adulta. Na faixa 7, Little Friend, ele explicita essa insegurança.
De todas as faixas, a única que já tinha sido lançada é justamente a faixa título. Out of Step foi regravada com algumas alterações. A mais notável é na letra. A música abre com as frases Don't smoke, don't drink, don't fuck. Desta maneira parece que o cantor está pregando esse estilo de vida, quando na verdade ele está falando sobre suas próprias escolhas, que estão aliás na base do straight edge. Na música, inclusive, ele fala que não se trata de uma lista de regras, que são apenas coisas que o mundo dá importância, mas ele não, o que o faz se sentir deslocado. A capa do disco retrata esse sentimento. A arte foi feita pela artista Cynthia Connolly, então com 19 anos. O desenho mostra uma ovelha negra, desenhada com giz de cera, se desgarrando de um grupo de ovelhas brancas feitas em aquarela. A capa original é em preto e branco, mas nos lançamentos posteriores foram feitas alterações, como uma faixa azul na parte superior e o nome do disco também em azul. Uma característica marcante de Ian MacKaye é a defesa pelos direitos autorais e a luta contra grandes corporações. A Dischord Records, por exemplo, continua independente mesmo 40 anos depois. Além disso, ele entrou na justiça contra empresas como a Nike e a loja Forever 21 por usarem material da banda sem permissão. Já a Urban Outfitters conseguiu autorização para vender as camisetas deles, mas ainda assim MacKaye criticou a empresa por vendê-las a $28, preço que considerava alto demais. Out of Step foi muito bem recebido pela crítica e é considerado um dos ícones do hardcore. A revista Spin listou o álbum como um dos 10 motivos que fizeram com que a publicação fosse criada em 1984. Já a Pitchfork considerou o trabalho como o 100º melhor álbum dos anos 80. O Minor Threat fez uma turnê para divulgar o disco com shows memoráveis. Alguns registros podem ser encontrados aqui no YouTube, inclusive. Outra dica sobre o assunto é o livro Our Band Could Be Your Life, que aborda a cena independente underground dos Estados Unidos entre 1981 e 1991. Quanto ao Minor Threat, em 84, Ian MacKaye demitiu o baixista Steve Hansgen e 2 meses depois, a própria banda acabou. Bem, pessoal, esse então foi o vídeo sobre o Out of Step, esse icônico disco do Minor Threat, único disco lançado pela banda. É um disco conciso de 20 minutos, mas tu pode, se tu quiseres, acessar ele na íntegra no Spotify. Eu deixei o link na descrição do vídeo para poder acompanhar ali no Spotify esse álbum na íntegra. E eu ainda destaquei a faixa título, Out of Step, que está aqui nesse vídeo com legenda para poder acompanhar também a letra desses vocais gritados do Ian MacKaye. Do